Alguns negócios seguem tendências e outros abrem caminhos. O ecossistema Diamond não é apenas um grupo de empresários, é um ciclo de influência, onde visão encontra propósito e o tempo trabalha a favor daqueles que executam de forma consistente. O coração deste movimento se encontra o Hub Diamond. O ponto é onde conexões certas acontecem naturalmente, onde a cada encontro se transforma em legado. O Hub Diamond não se busca, se conquista, pelo resultado, credibilidade e visão de quem entende que sucesso é pertencer ao local certo e estar próximo das pessoas certas. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Mesa, esse lugar que é feito para você, que traz conversas que transformam, edificam, encorajam e, acima de tudo, são pessoas especiais que estão sempre aqui com a gente, né? Fiquem ligados que vai ser um papo incrível, transformador, edificante, que vai te ajudar muito com certeza. Já compartilha esse link, pega para todo mundo aí, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda para geral, para poder estar todo mundo aqui conectado com a gente na mesa. Eu estou aqui hoje com a Érica Pascoal, minha amiga, bem-vinda. Fala aí um pouco da Érica para o pessoal te conhecer. Quem é a Érica quando não tem ninguém vendo? Quem é a Érica nos bastidores? Quem é a Érica, filha de Deus? Fala aí um pouquinho de você. Primeiramente é uma honra estar aqui com você. E esse momento que a gente planejou e se programou para estar aqui. A Érica é uma mulher, primeiramente, serva. O que define a Érica? É uma mulher serva de Deus. Sim. E casada há 22 anos, com Jorge Pascoal, tem 2 filhas lindas, uma de 17 uma de 5. Sou dona de casa, sou empresária, sou gestora, sou multifunções. As pessoas que me conhecem costumam dizer assim, dá para a Érica que a Érica resolve. Sim. Acho que essa palavra assim, me define muito e me causou já muitas crises, né? A Érica resolve, então me joga uma responsabilidade de estar ali para resolver também. Sim. Essa parte empreendedora, você começou desde quando? O que você sentiu de iniciar nesse ramo, nessa caminhada? Olha, eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com meu próprio dinheiro eu tinha 14 anos. Começando a vender, sou filha de 3 irmãos, né, de mamãe com 3 irmãos, e eu era caçula, e tem uma diferença muito grande de idade entre eu e meus irmãos, e já trabalhava e eu não tinha dinheiro, né, e de uma família muito simples, e lá no Pará, então eu disse, eu preciso ter meu dinheiro, isso desde muito cedo. E eu comecei vendendo o que eu poderia vender lá no... vendia perfume, vendia maquiagem, e aí depois quando eu criei a maioridade com 18 anos, fui para Fortaleza comprar roupa, e comecei a vender roupa, e isso foi crescendo, vendi joia, vendi ouro, então eu sempre, por mais que eu trabalhasse, eu sempre tinha a venda como minha segunda opção aí, mas desde meus 14 anos. Que conselho você dá hoje para quem está querendo começar a empreender? Porque tem os desafios do empreendedorismo, né? A pessoa precisa realmente se lançar, igual você fez. Sim. Em alguns momentos. O que você falaria aí pro pessoal para poder dar esse primeiro passo e perder esse medo de ser exposto ou de querer vender algo, parecer ser chato? Tem muita gente que se trava nesse lugar, né? Exatamente. Eu falo, começa. Hoje a gente fala muito em nicho, né? Nicho é o que você gosta. Eu, por exemplo, naquela época eu não sabia que eu estava nichando algo que eu gostava. Hoje eu sei que a palavra é nicho. Eu gostava de maquiagem, eu gostava de perfume, eu gostava de roupa. Então, eu fui para esse lugar que eu tinha conhecimento e propriedade do que eu podia fazer. Então, se lança. Começa aquilo que você conhece, aquilo que você gosta. E começa vendendo. Eu tenho uma filha de 17 anos, eu falo assim, vende, faz alguma coisa. Ela trabalha, ela faz os eventos dela. Sim. Eu disse, mas vende, porque você está fazendo cursinho, você faz colégio, você tem amiga da igreja, vende. E ela teve uma experiência, né? A gente comprou umas semi-joias para ela, e ela teve essa experiência de vender. Ela vendeu muito rápido. Se você viu como é bom, né? E só que hoje em dia ela não precisa, ela não está nesse lugar de venda, porque também é uma coisa que você tem que ter, né? Você tem que saber, você tem que gostar de vender. Então ela definitivamente não gosta de vender, ela prefere trabalhar em outro ramo, mas assim, se você gosta de vender, se você se identifica com vendas, começa. Nicha aquilo que você gosta de fazer, que você tem propriedade, conhecimento, e se lança. Que legal. Você tem uma comunicação incrível. Você fez algum preparo para isso? A venda te ajudou nesse lugar, de ter contato com as pessoas, de ter esse convívio com as pessoas? Te ajudou nisso? Ou você já se preparou especificamente para esse lugar? Você buscou melhorar cada vez mais nessa comunicação? Como é que é esse... Nunca
Genuína. É Deus genuíno, puro, né? Deus puro, puro, que flui. Glória a Deus, Nunca glória a foi, nunca fiz nada, nenhum curso de comunicação, nada, só Deus. curiosidade, observo, sou uma pessoa muito observadora, isso eu de fato sou, mas nunca fiz nada assim de profissional. Gosto de falar. Acho que é. Não, é legal, eu fiz essa pergunta porque tem gente que às vezes quer fazer, mas não consegue se comunicar. Então você foi e fez, né? Foi e fez. Sim, Eu acho que essa parte de dar o passo mesmo sem saber o que tá te esperando, eu acho que isso liga um pouco com a fé, né? Que você, sim. por falar em fé, você já é cristã desde pequena? Você se conectou com Deus numa certa etapa? Como é que foi essa? A minha primeira experiência com Deus, eu tinha uns 7 anos de idade. Eu sempre vivi com contato com Deus. Por quê? Minha família, eu fui a primeira da minha família e levei Jesus para toda a minha família, para a glória de Deus. Hoje eu e minha casa, meus irmãos, meus cunhados, minha mãe, meu pai já não é mais vivo, mas todos serviram ao Senhor e servem ao Senhor. Mas eu fui a Glória a primeira, Deus. né? Eu fui a pioneira. Ah, E por eu ser muito expansiva e comunicativa, eu amava a igreja desde pequena. Só que eu não podia ter muito contato com a igreja, porque minha mãe não era, meu pai não era, acabava que me proibia, eu não deixava eu ir, mas eu tinha uma vizinha incrível que catava as crianças e ia levando. E eu tive essa experiência desde 7 anos de idade com Jesus e eu sempre amei viver na presença de Deus, viver no meio dos louvores. Então a minha primeira experiência que eu lembro assim foi com 7 anos, que eu tive o primeiro contato com Jesus, assim. e em qual momento dessa caminhada, nessa jornada, você identificou que tinha um chamado ministerial? Como é que foi essa transição? Eu, com 14 anos, me batizei e aquele que serve, ele serve em qualquer lugar. E eu sempre servi em todos os ministérios. Eu passei bem pouco, em poucos ministérios, que eu sempre fui de ficar muito tempo em cada ministério que eu fui. Fiquei 12, 5. E agora no atual eu estou 3 anos praticamente. Então, eu sempre servia. Sempre foi de servir, já servia desde o Kids, Baby, que com certeza não é o meu chamado, o Kids não é o meu chamado, ao servir na cozinha, que é um lugar que eu amo, né? É um lugar que eu gosto de estar na cozinha, fazer, executar, a mesa, é uma coisa que realmente é onde, posso dizer, eu domino. Legal demais. Para quem está em casa hoje está meio confuso, eu acho que é um bom conselho, né? O que você diria para eles? Tipo, tá confuso ministerialmente, não sabe do chamado, do propósito. O que você falaria para esse pessoal para poder se destravar nessa? Passa pela experimentação, né? Ah, Passe, eu acho que quem não sabe ainda, que ainda não passou pela experimentação, sirva, se lançou, né? vai em cada ministério, vai e o Senhor vai te empurrando, ele vai te direcionando, o coração começa a arder para o seu chamado. Eu lembro que no último ministério que eu estava, que eu estou nesse, eu fui para um ministério e chegou lá, era tipo assim, que era para dar bem-vinda ao pessoal. Eu disse, gente, bater palmas, é bem-vindo hoje, bem. Eu disse, Jesus, aqui não é meu lugar, com certeza aqui não é meu lugar, com certeza aqui não é meu lugar. Porque aquilo ali me travou, Ah, né? Mas quando eu conheci, nessa mesma igreja, eu conheci o ministério de cozinha, de fazer o alimento, eu lembro que eu fiquei por meses lavando panelas, meses, e panelas que servem milhares de pessoas, porque aquelas panelas enormes. Para mim era satisfatório estar no meio daquela execução ali, e a gente participou disso, a gente estava claro. junto nesse início. Então, é experimentar. Eu já tinha experimentado, Kids com certeza não era o meu, de estar ali no receptivo, que a gente chama de consolidação, também não era. Se Deus, eu tenho um chamado, eu sei, e eu já tinha servido nesse outro lugar. Então, eu acho que ali o de executar a mesa, o fazer a comida, é onde, nesse momento, eu estou passando por um momento de transição, né? Até esse momento era isso. Né? E agora eu parei tudo e estou no momento de transição. Legal, porque você consegue, acho que servindo, né, e estando útil, estando em movimento, você consegue ir identificando. Igual você falou, seu coração vai ardendo para um lado, Sim, vai te mostrando, vai te dando algumas visões. sim. Isso é legal falar. Sobre liderança, Érica, e propósito. Você lidera pessoas hoje. O que significa isso para você, assim, liderar pessoas? O que você tem aprendido nessa caminhada? Eu sempre fui, eu acho que o líder ele precisa ser líder, né? Ele precisa, isso é uma característica minha de liderança.
Hoje, como eu falei, tô transicionando, né, para uma nova estação, que eu tô discernindo em Deus o que Ele quer para esse novo tempo. Então, até um tempo atrás, eu estava liderando. Hoje, eu não estou liderando só a minha casa, só a minha família. Eu amo. Eu amo as pessoas, eu amo. O principal, acho que, de liderança é você amar as pessoas, amar as vidas. Né? Então, isso aí, você tem que saber que o outro lado ali são vidas. Então, a liderança do executar é bênção, mas o liderar a vida, a pessoa, é muito melhor. Teve algum momento que você pensou em desistir do ministério, assim? Vários. O que te sustentou? Vários. Isso é importante falar, porque tem gente que às vezes está na igreja há muito tempo e acha que está imune a todas as emoções, né? De maneira nenhuma. E isso é importante porque às vezes você está... Às vezes está só cansado de alguma coisa, precisa só descansar. Tem muita gente passando por muita coisa e já desiste no primeiro passo. O que te sustentou nesse momento, assim, que você sentiu que é realmente essa disciplina que eu faço ou essa postura que eu tomei me ajudou nesse momento? O que mais te... Conhecer a palavra. Isso com certeza fez com que eu não desistisse. Eu amo a palavra de Deus. Então, para onde eu irei? Vem o cansaço, vem a decepção, sabe? É uma coisa assim, a gente fala, nossa, a decepção parece tão imaturo. É imaturo quando a gente cria a expectativa no outro, mas quando tudo que a gente faz acaba que, de uma forma ou de outra, você gera isso, que a pessoa... Não é nem um reconhecimento, mas é tipo, tá ok, a pessoa não precisa falar. Mas muitas vezes o não falar te causa decepção. É um conflito. E esse lugar de querer desistir é mais a gente do que o externo. É mais a gente controlar nossas emoções, colocar as motivações no lugar certo do que o outro. Porque o outro a gente não consegue controlar, mas a gente consegue, né? Dizer para a alma, ops, calma, vai dar tudo certo. Então, a gente controlar as emoções, a gente conhecer a palavra em primeiro lugar, saber que Deus tem um propósito para a sua vida, para que você foi gerado, para que você foi formado, isso aí te leva para esse lugar certo. Legal, poderoso, porque a Bíblia fala disso, né? A palavra é viva, ela é eficaz, Sim. ela te dá essa condição de pensar nisso, não pensar naquilo, ela vai Sim. separando. Poderoso isso, porque realmente a gente é muito artificial hoje em dia, né? Você quer viver só pelo resultado, quer viver só se comparando e esquece, às vezes, a sua identidade. Sim. E por isso que, às vezes, se perde. Na parte de que você falou que joga no colo da Érica, a Érica resolve. Então, você é uma pessoa que é gestora, nata, dá pra ver, né? na tua forma de viver, de falar, até inclusive o brilho no olho que você tem por falar de execução, de fazer, de resolver. Na tua visão, o que você enxerga de gestão de eventos por um chamado? Você consegue conciliar essas duas coisas no teu chamado hoje? Para você foi importante identificar qual a zona de graça? O que te ajudou no que você gosta de fazer com o teu chamado? Total. Primeiro o meu profissional veio depois do chamado. Eu consegui identificar a minha empresa. Hoje eu tenho uma empresa, mas veio primeiro o meu ministerial, né? Primeiro eu comecei a fazer no ministério para depois ir para o profissional. E é uma bênção, porque é uma zona de graça. Né, o executar, o fazer, realmente tem esse brilho, tem essa adrenalina, uma coisa que eu aprendi nesse... Eu já fiz muito evento grande, evento pequeno, estádio, ginásio, eventos corporativos, então eu sei que no final vai dar certo. Por mais que aquela adrenalina, aquela pressão ali para entregar o evento aconteça, mas não, porque antes era o estresse tremendo. E aí eu comecei na caminhada, na experiência, a ver que no final dá certo, não precisa de tanto estresse, mas é uma coisa que ainda existe, né? Para você entregar um evento, uma conferência, sempre tem um estresse no processo, né? Mas cabe a nós a gente controlar. Às vezes escapa, né? Algumas coisas. É humano, né? É humano Faz parte. E faz parte, é um processo muito grande de evento, você trabalha com isso também, você sabe como existe uma pressão de horário, de entrega e tal. Excelência. De excelência. E aí acaba que se perde no processo algumas coisas. Entendi. Sobre essa questão da organização do evento, teve algum evento que você consegue listar que foi mais desafiador, assim, que você teve que realmente, né, se reencontrar ali, se motivar, assim mesmo que sozinha, para poder levar a tua equipe para esse lugar, para poder conseguir fazer? Teve algum que teve mais desafiador para você em termos de execução? Eu acho que teve, a gente pode falar, um evento que a gente fez ano passado, que foi no ginásio. Claro. Eu acho que esse foi um grande desafio.
a gente precisava alimentar, ia ter almoço, café da manhã, almoço e jantar, né, ali no ginásio, e você fez parte desse momento. Para mim, o desafio era aquela produção de comida, aquela quantidade de comida que a gente produziu, e o transporte daquela comida, e saber que a gente tinha que dar esse processo, tanto que eu fui dirigindo o caminhão. Eu fui dirigindo o caminhão, porque eu não podia de maneira nenhuma deixar aquela comida que a gente tinha passado a noite inteira produzindo ali. É verdade, com tanto carinho. Com tanto carinho, eu não confiei em ninguém, nem que dirigir o caminhão, senão eu vou levar a comida dirigindo, porque eu sei que eu tô vendo a comida. Que legal saber disso. Eu fui dirigindo o caminhão para exatamente ter no final ali, ter uma comida excelente, ter uma entrega incrível para quem ia receber. Legal essa visão de responsabilidade, tipo, caraca, eu vou cuidar, eu vou levar, deixa comigo. Sim, deixa comigo. Legal. E aí o caminhão... Obrigado por isso, porque a gente saiu desse dia 2 da manhã. Exatamente. Obrigado por isso. E nessa caminhada desse ministério, do teu chamado que você tem feito hoje, teve algum momento dessa caminhada que você sentiu que realmente, não, peraí, eu preciso me desligar um pouco, eu preciso, né, reencontrar, eu preciso olhar para dentro, ter esse discernimento, igual você falou, tá em transição. O que tem mais feito com você nesse resultado aqui hoje? O que mais tem te motivado a voltar para esse lugar? Foi por conta da carga? Foi por conta do estresse? Foi por conta dessa parte de fazendo várias coisas? O que te levou para esse lugar de voltar? A Érica, pensar, discernir, ouvir mais Deus? O que te fez pensar? Foi um conjunto de tudo isso que você falou. Foi uma carga de um estresse que já vinha, né? Desse lugar de muito fazer. Entrei executando, implantando e causou um estresse. Né, o corpo grita, né? Quando a gente fala, ouve muito falar, o corpo grita. Eu fiquei num período aí de 6 meses, 3 meses doente ininterruptamente. Só que pra mim era tipo assim, como eu falo alto e como igual a cozinha, eu tenho um filme que eu gosto muito, que aquela cozinha é agitada e tal, pá, fala, e aí e tal. E eu senti que algumas vezes nesse lugar de cozinha, eu elevei a voz e eu perdi a voz, né? E aí, nesse período de 6 meses, esses últimos 6 meses, eu fiquei 3 meses doente direto. E eu só consigo ver que eu fiquei doente, que foi o meu emocional, que foi o pico de estresse, que foi tudo que eu estava vivendo nesse lugar de muito fazer, quando eu saí desse lugar. Quando eu saí desse lugar, agora eu estou nesse lugar. Quando eu saí desse lugar, eu consegui recalcular, estou recalculando ainda, recalcular essa rota e falar onde eu perdi. Né? Porque é contraditório eu falar que eu amo as vidas e no processo ficam vidas machucadas. Sim. Aí não, isso aí me pegou. Né? É um lugar que eu honro e amo cada pessoa e nesse lugar de execução, nesse lugar de processo, nesses últimos 6 meses, eu machuquei. Eu deixei de olhar para a pessoa. Que muitas vezes em outros ministérios eu parava tudo, para mim é mais importante você. E eu conseguia identificar no olhar, na forma que chegava, eu parava tudo. Mas agora não, eu entrei nesse período, eu não gosto dessa palavra, mas ela é ruim, mas ela é boa. Porque o ativismo, ele te leva a esse lugar de fazer bem feito, de ser excelente, mas é ativismo. Né? Então, infelizmente, eu entrei nesse lugar. Não, é poderoso você falar isso porque acontece hoje, né? A gente tem alguns exemplos aí, algumas estatísticas que realmente têm acontecido. E é legal você falar disso porque você entendeu esse lugar, discerniu isso e se recolheu para poder entender de Deus para poder recalcular a rota, né? O que você tem feito nesse tempo? O que você tem buscado? Eu vi que você fez o Moriá. Para quem não sabe, fala um pouquinho do Moriá, que é uma imersão poderosa. Na tua visão hoje, depois desse processo que está passando, nessa transição, líderes hoje precisam estar nesse lugar também de ter essa acessibilidade de olhar para dentro, de analisar o teu time, como que tá, as pessoas. O que você... Depois a gente fala do Moriá, mas fala dessa transição que você está passando, o que você identificou nesse... Tudo dá um comando, né? O corpo dá um comando, as pessoas sinalizam, cabe a nós parar e frear e discernir o ambiente, discernir a situação. Então as pessoas estão ali que você está trabalhando, que você está servindo, estão te sinalizando que você não está bem. Mas como você está naquele lugar de entrega, de fazer, acaba que você ignora mesmo. Muitas vezes eu ignorei o falar.
E isso me gerou um grande dano. Hoje foi necessário eu parar. E eu fui parada. Né? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que você parou porque você discerniu. Não, eu fui parada porque eu não consegui discernir esse tempo. Claro. Entendeu? Então eu tive que ser parada para poder recalcular, né, essa rota e entender de Deus o que Deus tem para mim. Eu sei que ele tem um propósito, mas qual que é? Eu já sabia, eu já vislumbro de algumas coisas, mas até nesse lugar eu esqueci para que eu fui criada. Porque o meu entregar, eu sou mais importante do que eu entrego. Sabe? O que nós somos mais importantes do que a nossa entrega. Então, assim, eu deixei que a entrega fosse maior do que eu. Legal. Entendeu? E não, eu sou mais importante. Nós somos mais importantes do que aquilo que entregamos. Então, o que vem da minha mão não é mais importante do que a Érica é. Então, isso é uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração para eu não sofrer menos. Não é fácil essa pessoa que é executora, que faz e que sabe fazer, e que sabe liderar, que sabe comandar, sair desse lugar e não fazer. Parece que você não está fazendo nada. Tem sido o meu desafio. Meu maior desafio tem sido esse, mas é necessário. Eu costumo dizer que a liderança é solitária. É você buscar primeiramente em Deus, né, discernir o que Deus quer, o que Deus está falando, silenciar as vozes externas, silenciar a voz interna, entender de Deus o que Ele quer, é necessário. Tem algumas estratégias que eu faço, que é jejum de silêncio. Você falou isso no bastidor aqui, esse eu achei poderoso. Jejum de silêncio tem sido, assim, o meu maior amigo nesse momento. Porque porque a gente entra muito fácil nessa agitação. A gente recebe muitos comandos, muitas coisas, muitas fontes nos acessam. Então, muito fácil a gente entra nesse lugar de muitas vozes, de muitos comandos. Então, para mim, e é uma coisa que eu estou treinando, tem sido desafiador, mas quando eu vejo que eu estou entrando nessa ciranda, eu paro, ponho o celular no modo avião, e aí eu faço jejum de silêncio. Aí eu encho a minha casa então eu já aviso, eu ponho no WhatsApp da família, que é eu, meu marido e minha filha, entrei no jejum de silêncio, para que eles não venham até mim e falem que quer fazer qualquer conversa. Não, eu já estou em jejum de silêncio. Aí eu fico um período aí de 6, 12, 8 horas, mas eu fico. E é incrível como Deus tem falado comigo nesse período. Porque para quem gosta de falar, quem gosta de falar, ficar calada, é desafiador. Você falou, essa é uma das disciplinas espirituais que você tem feito nesse tempo de transição. Sim. Você falou também do Moriá, a gente ia falar agora, podemos falar um pouco o Moriá para você, o que significou. Explica um pouquinho, eu nunca fiz, mas explica um pouquinho como você fez, como que as pessoas podem fazer, porque eu sei que é poderoso, já tem vários testemunhos, milhares de testemunhos aí. O que é o Moriá, o que te ajudou nessa transição? Foi um divisor de águas, acabei de vir do Moriá. E incrível que a gente ouve muito de falar, e lá é incrível e tal, só que eu sou aquela que eu gosto de ver, eu gosto de experimentar. E como eu sou crente desde muito cedo, então eu já participei de muitas imersões, já participei de muito de cura, de libertação e tal. Liderado pela Elzenete, né? Pastor Elzenete. Elzenete é uma líder de intercessão nacional, global, mundial. Né? E ela é uma incrível. benção. Ela é uma benção. E realmente o Moriá te leva para esse lugar. E eu brinquei que eu não sei nem da minha adolescência no Moriá. Porque o processo é tão profundo que eu fiquei só na minha adolescência ali. E porque nós somos feitos de muitas camadas, né? A gente está aqui hoje, mas tem muitas camadas aqui dentro da gente. Então, mas tem sido essa semana aí que eu estou digerindo tudo que aconteceu, tudo que eu ouvi, tudo que o Senhor manifestou, né, nesse período ali no Moriá, porque foi poderoso. E para a liderança é um lugar incrível. É necessário, porque muitas vezes a gente se vê sozinho. A gente se vê sem poder compartilhar das nossas dores, das nossas limitações. E ter alguém, ou ter um lugar como o Moriá, que você pode... Eu fui ali, e se prepare, sem preconceito. Vá para derramar mesmo, para se derramar, para ser exposta, para se colocar ali exposto ao Senhor. Então, assim, porque muita gente faz, ou seja o Moriá, seja qualquer outra experiência de cura, a pessoa não se abre. Aí não tem como. Agora, quando eu fui dessa forma, eu fui totalmente entregue,
né? Já preparando o meu espírito para esse momento. Então eu acho que Deus conseguiu fazer algo ali em mim porque eu fui realmente entregue. Não teve orgulho, eu fui, rasguei e sangrei que eu tinha que sangrar. E acho que Deus fez esse milagre assim dentro de mim, me recalculando. Tá recalculando ainda. Tô discernindo o que é para esse tempo, mas com certeza eu surpreendico. Poderoso. Eu também quero fazer porque realmente a gente ouve as pessoas falando e os testemunhos dessa visitação do eu cada vez mais profundo, né? Que você vai também discernindo cada vez mais convictamente o seu propósito, o teu chamado. Sim. E eu creio também que na tua vida não vai ser diferente. Vai ser para te levar para um outro lugar, às vezes também de um outro ministério, ou cuidar de líderes, porque você vivenciou na pele essa fragilidade que ele tem, essa solitude que ele tem, a importância de buscar mesmo outras pessoas para poder trazer para esse lugar de comunhão, de mesa, de conselhos, né? Então eu acho que na igreja falta muito isso, na minha visão. Aqueles que cuidam dos líderes. Isso. É isso. Isso é verdade. Eu tenho até uma amiga minha, Thaís, ela tem um programa, uma chamada, uma missão desse lugar. Ela tem feito alguns encontros também cuidando especificamente disso, porque realmente falta isso nas igrejas. E às vezes você também, por estar nesse lugar, que igual você identificou que não estava mais fluindo, a nossa missão maior é fazer discípulos, né? Se você não entende isso e não discerne, você acaba não fazendo os discípulos, Sim. não cumprindo o chamado. E o princípio que tu quebrar vai te quebrar uma hora. Sim. Então você entende que essa tirada que você falou que foi tirada, você entende que foi um zelo de Deus para poder te levar para esse lugar e você hoje poder falar abertamente e legal por isso você falar também? Você entende que foi isso que aconteceu? Hoje eu consigo entender completamente. Engraçado que eu vinha pensando, mas Deus está tão recente, tudo isso, né? E Deus me disse no meu coração, eu tenho urgência. Então eu entendo até esse testemunho que eu estou dando, de tão recente que eu estou vivendo, é por causa da urgência de Deus. Porque Ele tem um propósito e é urgente, né? Não só de me curar e para que a gente cure outros, para que outros que estejam vendo o que a gente está falando aqui sejam curados, sabe? Vá para o seu secreto, vá, sabe? Busca o Senhor. Ele tem zelo por nós, Ele clama, Ele brada por nós, né? Então, eu vejo claramente que foi um cuidado assim do Senhor, mas no momento não. No momento a gente entra em qualquer lugar, mesmo no cuidado do Senhor. Né? E agora não, eu consigo discernir total o quão Deus me ama, o quão eu sou cuidada e zelada por Ele, o quanto Ele precisou me frear, porque Ele não freou, ele poderia frear parcialmente. Não, Ele bruscamente, Ele para tudo e agora me dá tudo. E eu não daria, se Ele não pegasse de volta. Né? Então, eu estou nesse lugar completamente rendida ao Senhor, pelo zelo dele. Não, e glorioso você falar isso, honra a tua vida por isso, por essa postura de chegar aqui e falar abertamente, porque muita gente fala muita coisa na internet hoje e contém só resultados positivos, né? E no teu caso não, você entendeu de Deus isso, tem discernido, tem buscado cada vez mais buscar esse lugar, e é glorioso, parabéns pela postura também, isso vai edificar muita gente aí em casa de achar que problemas não acontecem, que a vida é um morango, né? Mas o bom de caminhar com Deus é que você passa por esse tipo de coisa e você vai discernindo essa parada de respeitar o processo. A gente estava falando no batidor sobre a pregação da própria pastora Lola, né? Sobre respeitar o processo, que foi poderoso. Às vezes a gente fica se comparando e quer ficar pulando processos aí. Sim. E acaba se frustrando. Então, o que você entendeu nessa parte do processo? É importante para você hoje trilhar esse caminho? O que você pode explicar sobre a importância de respeitar o processo? Eu posso dizer que se você não cumpre aquele tempo do processo, ele vai atrás de você. Ele vai para onde você for. Então, se você está nesse tempo de identificou que está passando pelo processo, para e passa. Porque se você fizer qualquer alternativa de sair desse lugar, o processo vai para onde você for. Isso, com certeza, foi algo que fez um boom na minha cabeça. Eu disse, não, Deus, eu vou passar logo agora, porque o processo de agora está infinitamente mais dolorido, mais sangrando do que se eu passasse há 6 meses, 1 ano atrás. Não passei. Me recusei. E agora o processo foi atrás de mim. Deus precisa falar. Ele está falando. Então ele quer falar comigo. Então eu não ouvi ele da última vez.
E ele me parou agora. Não está sendo fácil. Mas para, é uma coisa que eu falo, para. Ouve o que o Senhor está falando. E para. E passa rápido, tá? Passa logo pelo processo, que quanto mais rápido você passar pelo processo, mais rápido você sai dele. Não sei o tempo, porque eu não sei o meu tempo que eu vou ficar nesse processo. Mas eu posso dizer que eu me posicionei nesse lugar, que eu vou passar sangrando, doendo, tô aqui, posicionada, para sair o mais rápido possível. Então, Érica, você tinha falado que é uma pessoa que faz, que resolve, que faz a gestão, que gere vários eventos, que gosta de botar a mão na massa. Como é que está esse processo agora? Como é que você está administrando a tua alma, inclusive, o teu jeito totalmente parada, sem se envolver com nada, sem ver o WhatsApp bombando? Como é que está administrando esse tempo desse processo hoje? Esse é o meu maior desafio. Esse realmente, exatamente do WhatsApp que bombava e tal. E aí de repente você vê aquela calmaria no WhatsApp. Esse é o desafio. E até umas semanas atrás, uns dias atrás, semana não, mas uns dias atrás, eu disse, Deus, eu vou morrer. Por quê? Eu só sei servir. Foi, de fato, eu no banho disse, Deus, eu vou morrer. Porque eu só sei servir. Porque você vai tirar o que eu mais amo, que é o servir. Como assim, Jesus? Entendeu? Esse agora você vai prestar culto a mim. E eu sei que foi o Espírito de Deus, que eu conheço a voz do meu Senhor. E esse agora você vai prestar culto a mim, me pegou. Porque quando a gente está nesse lugar, por mais que a gente assista um culto, o celular está ali na mão, que está sendo executado, que está sendo feito, que está chegando para a escala, né? Agora não tem. Agora o Senhor me sentou e eu vou cultuar Ele. Então, eu não sei quanto tempo eu vou... lógico, o culto tem que ser todo o tempo. Mas nesse lugar que ele parou tudo e está sendo ainda um desafio para mim de chegar nesse... Porque a empresa continua, né? Mas a gente entrega... Porque eu costumo dizer que a gente entrega daquilo que a gente tem e transborda na igreja, né? Então, eu tenho todo o conhecimento, carrego muita coisa, carrego a excelência, sei fazer, faço eventos. Então, fazer na igreja, para mim, é consequência daquilo que eu já faço aqui fora. E eu amo. E chegar nesse lugar, ver as coisas sendo feitas. Muitas vezes até pode ser tá sendo executado errado. E eu não posso falar nada. E eu vou ter que passar por esse lugar, observar e dizer assim, obrigada, Jesus. Obrigada. Então, esse para mim está sendo o desafio. Mas eu entendi que agora eu tenho que prestar culto ao Senhor. Então, esse é o lugar que eu me encontrei. Essa decisão sua de se submeter é o que a gente tem fortalecido nesse momento de transição, de fazedora, para poder ficar bem quietinha ali, tranquila. Então você entendeu nesse processo que a alegria do Senhor é a sua força. Sim. Explica melhor isso aí, o que você entendeu desse versículo, que é poderoso, porque às vezes as pessoas confundem sobre a interpretação desse texto. O que para você calhou desse versículo? Eu fiquei realmente nesse período sem força, alguns dias muito sem forças mesmo, desfalecida, assim como dizia minha mãe, muito entristecida, minha alma gritando. E alguns anos atrás eu vi esse versículo, assim, a alegria do Senhor é a minha força, a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Como assim a alegria do Senhor é a nossa força? Como assim que eu vou fazer algo e Deus vai me fortalecer? Exatamente isso. Porque eu entendi no Espírito que quando a gente alegra o Senhor, Ele nos fortalece. Então é por isso que a alegria do Senhor. Então é algo que a gente faz. É igual a fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Então se a gente não tem fé, a gente não está agradando a Deus. Então assim, a gente agrada a Deus quando? A gente tem fé. A gente se posiciona em fé. A mesma coisa é a alegria do Senhor. Quando a gente se posiciona em fazer a vontade dele, é igual o filho que faz pro pai. A gente não se alegra quando o filho faz pro pai. Você ainda não tem filho, mas quando você tiver, já profetiza que você vai ter vários aí, em nome de Jesus. Amém. E não tem maior alegria quando um filho obedece a um comando da gente. Porque existe uma paz que aquele filho está entendendo. Entendeu? Então eu entendi que quando a gente submete à vontade do Senhor, é aí que a gente alegra o Senhor, porque eu trouxe para mim, para minha vida, como mãe. Quando o filho me alegra, a minha alegria é a força dele. Porque eu vou fortalecer meu filho na área que está precisando. Sabe, na fragilidade, nas minhas filhas, na fragilidade que elas estão precisando. Então eu entendi que a alegria do Senhor é quando eu alegro Ele, quando eu me submeto à vontade dEle, a alegria vem, né? Ele me fortalece. Poderoso isso. Inclusive o apóstolo Paulo fala isso, se eu não me engano, em Filipenses, se eu não tiver salvo engano, ele fala que dá graças a Deus que eles ouviram e entenderam
a graça de Deus, na verdade. Quando você ouve e entende, você passa de nível de ouvinte para praticante da palavra, que é o que o Senhor tem buscado, que o Senhor tem nos derramado, tem nos chamado para esse Os lugar. verdadeiros adoradores, né? Aqueles que adoram mesmo, assim, independente da situação. Eu escolhi Deus. Eu escolhi a boa parte, porque antes eu não estava com a boa parte. Entendi. Engraçado isso. Antes eu não estava com boa parte. Antes eu estava executando, fazendo e querendo ouvir Deus no meio desse turbilhão. Agora não. Quando ele vem para mim e fala assim: agora você vai prestar culto a mim. Isso foi muito forte. Deus, eu entendi. Vou parar tudo mesmo. E o que você tem para falar para os líderes hoje que se encontram nesse momento, às vezes nesse vazio, né? Não está na boa parte, para que esse deserto não dure esses 40 anos, mais 40 dias ali? Que Deus chama a gente para esse lugar, né? Que Ele quer que a gente passe o mais rápido possível, só que não é a nossa vontade, é dele, né? E o que você tem para falar para esse pessoal que às vezes está passando por esse momento, que enxergou isso, identificou? Qual que é o primeiro passo ali que você fala para esse pessoal? Em primeiro lugar, o deserto é o lugar. Você vai passar pelo deserto. É inevitável. Tá? É inevitável. Só cabe a nós se posicionar se a gente vai passar 10 dias ou 40 dias ou 10 ou 40 anos. Então, o processo é um lugar de deserto. É um lugar de solitude. Você pode, no deserto, você vai sair desse lugar, que as pessoas vão ter uns que vão te acompanhar e vão te sustentar, e vão ter outros que vão te deixar. É a primeira peneira. Quando você está no deserto, poucos são aqueles que vão te dar a mão e dizer: eu estou contigo. Graças a Deus, tenho minha família, tenho boas amigas, bons amigos que têm me sustentado nesse período de deserto. E eu quero sair o quanto antes. É por isso que é muito rápido, quando o Senhor falou hoje para mim, tem urgência. Então está sendo muito rápido. Talvez eu esteja acertando. Tá? Agora, para você que é líder, ouça os sinais. Ouça os sinais. Seja sensível ao que as pessoas estão falando ao seu redor. Seja sensível à sua saúde. Porque minha saúde gritou. Nesses últimos 6 meses eu fiquei doente, que eu não fiquei, acho que uma vida inteira doente. E eu ignorei. E as pessoas falam: você está doente porque você está fazendo muito, você está trabalhando muito, você está servindo muito. E eu, não, imagina, o pessoal não sabe. O pessoal eu falei. Fazendo o que eu amo. Fazendo o que eu amo. O pessoal é fraquinho, gente. Meu Deus. Olha a arrogância. Eu disse assim: o pessoal é fraquinho, eu sei fazer. Então, assim, o que? Imagina. Meu corpo gritou. A minha saúde gritou. E eu não dei ouvido. Entendeu? Trabalhei, servi e trabalhei também com a empresa e igreja, tudo, doente. Então, primeiramente, ouça o que está, as coisas externas, as pessoas sinalizam, entendeu? Repara e vê se a forma que você está falando está correta. Porque não adianta eu entregar uma mesa incrível, um executar incrível, se eu deixei meia dúzia quebrada aqui atrás. No processo. Não adianta, porque é igual o símbolo que ressoa. Se não tiver amor nesse processo, que são as pessoas executando, não vai valer de nada essa mesa incrível que eu estou entregando. Tudo que a gente faz não vai valer, porque eu deixei meia dúzia quebrada aqui. Então, recalcula a rota. Vê se você não está machucando as pessoas. Vê se você não está doente. Vê se você não está deixando a sua família desamparada, no sentido assim: eu deixei. Nesse período, minha família, eu deixei de viver com minha família para viver a vida ministerialmente falando, né? Então, isso tudo não tem como, a gente tem que ter equilíbrio. Você tem que amar a igreja, sim. Eu amo a minha igreja, eu amo a minha igreja local, eu amo meus líderes, amo. Mas meu ministério é minha família, é minha casa. Então, sabe, vai para um lugar de secreto, põe algumas técnicas, põe o celular no modo avião, faz o jejum de silêncio mesmo, avisa se tem família, avisa a família que não pode falar. E vai para esse lugar e Deus fala, como Deus está falando muito, Ele fala todo o tempo, Ele vai falar, entendeu? E se você é ansioso, espera o tempo de Deus, porque Deus também vai cuidar dessa ansiedade. Poderoso, isso que eu ia falar agora. A gente está caminhando para os 5 minutos finais. Você consegue listar de 1 a 5 uma lista que você tem feito nesse processo que tem te ajudado a caminhar nesse lugar, mesmo que você, né, enxergando ou entendendo que realmente precisa passar por isso, mas algumas coisas práticas que você tem feito nesse tempo, para poder a pessoa que está em casa também não, eu consigo fazer isso. Não, isso aqui identificou, isso aqui dá para me fazer. Você consegue listar de 1 a 5 disciplinas espirituais, ou até mudança de rota, ou até mudança de ambiente, de louvor, de música? O que você tem feito aí de 1 a 5 para a pessoa que está em casa pegar esse lugar e conseguir dar esse primeiro passo de uma forma prática? Eu tenho feito tudo isso. Primeira coisa é ler a palavra.
E ler a palavra falando, Deus fala comigo. Deus fala, entregando aquela leitura, não lendo no mecânico. Senhor, fala comigo. E pegar daquela... Isso eu por alguns meses eu fiquei no mecanismo, tá? No automático, tá? Tava lendo a Bíblia. Agora não, eu voltei para aquele lugar de ler a palavra, revisitar a palavra, e daquela revisitação que eu faço, eu marquei, na primeira leitura eu já marquei ali aqueles pontos que me chamam a atenção. E eu pego 2, 3 versículos ali e vou meditar no versículo. Entendeu? Isso tem me trazido essa paz, trazido mais calma. Louvores, sabe? A oração, meu Deus, o tempo inteiro. Eu sempre fui uma mulher de oração, eu fui conhecida como uma mulher de oração, eu era conhecida como uma mulher de oração. Me colocar nesse lugar de oração, colocar o celular no modo avião é libertador. 1 hora por dia deixa o celular no modo avião. Acho que você também. Sabe? Você vai ver que você vai executar, você vai dar mais atenção naquilo que você está fazendo de fato. Verdade. Sabe? Foco. E o jejum do silêncio para mim tem sido bênção. Quando eu vejo que começa a se agitar, porque rápido, né? Rapidamente a gente sai desse lugar. Quando começa a agitação, opa, fica em silêncio. Porque aí é um silêncio eu e Deus, e aí você começa a ouvir e discernir. Eu acho que é a palavra, a oração, o jejum de silêncio, o modo avião, o celular. Gente, o celular é uma das maiores distrações da nossa vida hoje. Verdade. Érica, rede social sua. A pessoa vai querer conversar mais com a Érica, saber mais dela. Onde te encontra aí? Fala aí, a gente tem 1 minuto. Fala sua rede social, onde encontrar a Érica, onde eu posso conversar mais com a Érica, preciso saber mais da Érica. Vou pegar esse exemplo, com certeza que vai ser poderoso para muita gente. Amém. Eu sou uma pessoa, apesar de ser comunicativa, e eu estou transicionando para esse lugar, as palavras, o que o Senhor tem ministrado no meu coração, transicionando mesmo para esse lugar de me expor, porque eu sou muito bastidores. Eu sou muito do executar nos bastidores. Então, a rede social para mim vai ser um destravar também na minha vida, né? Eu tenho o Instagram, Érica Pascoal, e a Érica aqui estamos falando, a Érica Pascoal, né? E aí você me acha lá, me manda direct, eu estou passando e eu creio que tudo que a gente passa nessa vida é para algo que Deus vai usar lá na frente. Isso já está certo no meu espírito, que o Senhor vai usar desse processo rápido, porque eu estou entendendo daí que está sendo rápido, por causa do posicionamento também. Que é para sangrar, que sangra logo, é para tratar, trata logo, Jesus, eis-me aqui, sabe? Porque o maior desafio das pessoas é deixar ser tratado. Mas quando a gente entra nesse lugar que você falou no início, de ser cuidado, a gente precisa de cuidado. E o melhor médico é o Senhor. É o melhor médico. No início disso, eu falei, Senhor, eu quero cair nas tuas mãos. Igual como o Davi falou, eu prefiro escolher. Eu escolho que o Senhor seja meu justo juiz do que eu cair na mão dos homens. Então eu acho que rápido eu tenho saído desse lugar, porque no momento que aconteceu, Senhor, eu prefiro que o Senhor me entre nesse lugar de juízo. Porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Isso foi uma coisa que no momento que aconteceu, eu volto, Senhor, me recolhe aqui, me pega aqui. Eu quero que o Senhor seja meu juiz sobre isso. Então, de fato é isso. Minha irmã, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado pela força, obrigado pela tua postura de realmente vir falar sobre essa questão que é uma coisa delicada, a gente não reconhece, às vezes não quer passar, quer pular, mas é importante entender e permanecer, porque é temporário, né? Sim. É um processo. Obrigado por isso. Não pula o processo. Deus abençoe tua casa, tua família, obrigadão pela essa conversa, você que ficou até aqui, obrigado você que ficou até aqui, compartilhou, que estava junto com a gente. A gente se vê na próxima sexta. Bom final de semana. Tchau.